Trama golpista. Em Brasília, generais, ex-ministro, tenente-coronel se encaram pela primeira vez. Advogados trocaram acusações e chamaram o delator Mauro Cid de mentiroso e contraditório. O que eu posso dizer é que ele se contradiz em relação a vários aspectos e o objetivo da criação hoje foi justamente a tal da reunião e a entrega do dinheiro, e ele, na verdade, há uma contradição que ele não consegue sanar. Algumas pessoas saíram muito mal, né, como Cid, porque é a 11ª ou a 12ª versão que ele dá. O general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Fim trágico. Família confirma morte de jovem brasileira que ficou presa em penhasco perto de um vulcão na Indonésia e denuncia que ela foi abandonada pelo guia contratado para a expedição. Juliana Marins passou 4 dias à espera de socorro, sem água e sem alimentos. Pouco antes de embarcar para o país asiático, o pai da jovem, ainda sem saber da morte da filha, gravou um vídeo pedindo orações. Eu quero ser honorado pela Juliana, pelo resgate dela. Que ela esteja bem e possa voltar conosco para o Brasil. E ainda nesta edição nós vamos trazer também as atualizações sobre os confrontos no Oriente Médio. Benjamin Netanyahu garante que novas ações estão suspensas. E Donald Trump faz duras críticas ao Irã e a Israel, que recuou do ataque que seria o maior já registrado desde o início dos bombardeios. Israel, assim que fizemos o acordo, veio e jogou uma carga de bombas, do tipo que eu nunca tinha visto antes, a maior carga que vimos. Não estou feliz com Israel. Quando eu disse que tinha 12 horas, você não vai na primeira hora e joga tudo que tem em cima deles. Então, não estou feliz com Israel, mas não estou feliz com o Irã também. O que é notícia hoje no Brasil e no mundo, você confere a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje as acariações entre réus do Núcleo 1 investigado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na primeira sessão, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid, ficou frente a frente com o militar da reserva e ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto. A segunda acariação foi entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que também é réu na ação, e o general Freire Gomes, que comandava o Exército na época e participa do processo como testemunha. E enquanto Mauro Cid alega ter recebido de Braga Neto uma caixa de vinho com dinheiro para financiamento dos atos golpistas, o ex-ministro da Defesa nega a versão. Pois é, a defesa do general da reserva Walter Braga Neto afirmou que a acariação entre o militar e o tenente-coronel Mauro Cid foi eficaz para o processo. Primeiro, a defesa precisa registrar que ela teve a sua prerrogativa violada. Todos os atos desse processo foram gravados e a opinião pública teve acesso. Neste caso, que é um dado é um ato processual fundamental, pegar os detalhes da fala de cada um do acariado, infelizmente, respeitando evidentemente o ministro relator, esta defesa pediu que o ato fosse gravado, foi negado que o ato foi gravado. A defesa pediu que nós mesmos pudéssemos gravar o ato, que é uma prerrogativa da defesa, foi negado o nosso pedido. Evidentemente que nós vamos nos posicionar dentro do processo. Com relação à acariação, é uma pena que não tenha imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa, abaixada, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar.
Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido em termo e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. Pois é, são as palavras da defesa, né? E apesar de elogiar a cariação, José Luiz de Oliveira Lima afirmou que o depoimento do delator tem um caráter contraditório e mentiroso. Ele disse o seguinte, vocês vão lembrar no interrogatório dele, que ele faz um gesto do pacote do dinheiro, lembra que ele faz assim, mais ou menos assim? Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada. Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu, ele mente demais. É assustador. E eu espero que, evidentemente, que no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto condenatório. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, afirmou que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid mentiu e foi desmoralizado durante a acareação com o general do Exército Walter Souza Braga Neto. O advogado lamenta que não houve a transmissão da acareação para a imprensa. Achei que foi ótima a acareação, me causou uma certa surpresa o fato de ela não ter sido transmitida. Todos os demais atos do processo foram transmitidos, alguns inclusive até para vocês da própria imprensa, e eu achei que foi lamentável não ter sido transmitido hoje, porque na verdade o delator fez o que ele tem feito reiteradamente. Ele mentiu e, no meu modo de ver, foi desmoralizado. Eu acho curioso o fato de ter um investigado preso e uma prova de que o delator procurou terceiras pessoas e revelou a delação, não ter acontecido até agora nada, mas esperamos que ele vá ter aí um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E também foi boa a participação do general, que mais uma vez ratificou que a partir da reunião do dia 7, depois da conversa, o presidente não fez mais nada, literalmente ele disse, concordou e desistiu de tudo. Celso Vilardi afirmou ainda que Mauro Cid não sustenta as afirmações que faz. O que eu posso dizer é que ele se contradiz em relação a vários aspectos e o objetivo da acareação hoje foi justamente a tal da reunião e a entrega do dinheiro e ele, na verdade, há uma contradição que ele não consegue sanar. Mas ele reafirmou que ocorreu? Ele reafirma, mas quando aperta ele não lembra. Então, reafirmar, dizendo que perdeu a memória nos fatos que são importantes, é muito interessante. Demóstenes Torres, advogado de defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, também acompanhou a acareação desta terça-feira, de hoje. Portanto, após a sessão, ele falou rapidamente com a imprensa. Vamos acompanhar um trecho da fala dele. Olha, eu acho que a acareação ela foi, digamos, produtiva no sentido de cada qual reafirmar o que já disse. Algumas pessoas saíram muito mal, né, como Cid, porque é a 11ª ou a 12ª versão que ele dá. Eu acho que devia ter uma autoacareação com ele mesmo para dizer o que é verdade, depois de tantos depoimentos que ele deu. Bom, e além disso, Demóstenes também citou essa possível contradição de Mauro Cid em relação ao pacote de dinheiro que afirma ter recebido em espécie no Palácio do Planalto. Ele não sabe onde entregou esse dinheiro, como foi que entregou, que tamanho que era o pacote. Da outra vez ele disse que era desse tamanhozinho, hoje ele disse que era grande, gigante. Então, esses detalhes desmoralizam qualquer delação. E se fosse em outro momento, essa delação já tinha caído há muito tempo. E eu acredito que no julgamento essa delação não vai subsistir. Bom, chamar para entrar com a gente aqui nessa conversa a nossa colega Larissa Arantes, direto de Brasília, para falar desse dia quente aí, dia em que foi chumbo trocado para todo lado, né, Larissa?
Exato, André, e os advogados muito dispostos, né, em falar ali com a imprensa, apesar de as audiências terem sido fechadas, inclusive para a imprensa, diferente do que a gente viu acontecer em outros momentos, né, em que quando não foi transmitida ao vivo ali, como foi o caso dos depoimentos dos réus, pôde contar com a presença da imprensa e a imprensa ia relatando o que estava sendo dito ali, enfim. Mas hoje fechado, mas os advogados de defesa dos réus falaram com a imprensa ali na parte externa do prédio do Supremo Tribunal Federal. E aí, gente, se a gente pega as falas dos advogados, todas essas falas que a gente acabou de ouvir aqui no OTN, elas têm um mesmo tom, assim, apesar de os advogados apontarem para destaques diferentes ali, segundo suas próprias avaliações, elas têm um fio condutor muito semelhante, que é a tentativa de derrubar ali a delação de Mauro Cid, né? A tentativa de mostrar que ele está entrando em contradição, em algum momento determinado advogado falando ali que ele estava mentindo novamente, ou seja, tentando tirar o crédito da delação de Mauro Cid, como forma também, né, como uma estratégia de defesa. Então isso ficou bem claro nas falas dos advogados, e inclusive esses trechos que a gente acompanhou agora, né? E ok, essa ser a tentativa, ok, essa ser a estratégia, e aí cada defesa puxa ali para um determinado ponto em relação ao seu cliente, né? Mas o ponto e se eu não me engano, acho que foi o Demóstenes Torres que fala ali que a delação não se sustenta no julgamento, mas o ponto pode até haver questionamento em relação ao que foi dito por Mauro Cid, principalmente se a gente pega ali do ponto de vista que outras versões foram sendo dadas pelo Mauro Cid, enfim. Ok, né? É algo que pode ser apontado pelas defesas, mas é importante a gente sempre destacar aqui que a delação, ela não é prova por si só, né? A delação foi o ponto de partida para que a Polícia Federal fosse atrás de outras provas, fosse atrás de outros fatos que comprovassem o que estava sendo dito ali por Mauro Cid, apesar ali das outras versões e dos outros fatos que foram sendo relatados por ele, conforme o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal convocava Mauro Cid a dar mais esclarecimentos sobre algum ponto, sobre alguns destaques naquele momento. E aí, o que a gente pode perceber, por exemplo, e algo que fica muito forte, né? Foram duas audiências, uma começando ali às 10 da manhã, a outra começando às 11 da manhã, mais ou menos, fechada, como eu disse, mas quando foi no fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal liberou ali a ata contendo tudo que foi dito, tudo que foi questionado nessas acariações. E aí a gente pode dividir, né, a de Freire Gomes e de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, em relação à questão da minuta do golpe, mas a acariação que era muito aguardada e que havia uma expectativa muito grande era em relação à acariação de Mauro Cid e Braga Neto, e principalmente sobre esse ponto do dinheiro que teria sido recebido, né, relatado ali por Mauro Cid, o dinheiro que tinha sido recebido por ele no Palácio da Alvorada, e ali e a defesa de Braga Neto tenta cercar justamente esse ponto, sustentando algumas questões. Por exemplo, Mauro Cid diz que recebeu ali aquela caixa, né, com o dinheiro, mas que não abriu, porque estava lacrado, então não sabia exatamente quanto tinha ali de dinheiro, mas que pelo peso da caixa ele calculou mais ou menos. Mas, por exemplo, ele não soube dizer esse valor exato e também não soube dizer exatamente onde teria recebido essa caixa. Ele deu ali 3 pontos no Palácio da Alvorada como um possível local para ele ter recebido aquele dinheiro. Ou seja, né, a defesa ali de Braga Neto vai cercando esses pontos para tentar mostrar essa contradição, de acordo com a defesa, claro, de acordo com os advogados, na delação
de Mauro Cid. Mas aí eu volto no meu ponto principal. A delação, ela foi o ponto de partida, ela não é o único elemento utilizado pela Polícia Federal, muito pelo contrário, né? Os próprios advogados, ao longo de todos esses últimos meses aí, reclamaram não, mas destacaram que o volume de provas era muito alto e que em vários momentos não conseguiam fazer ali um detalhamento, observar todos os pontos disponibilizados, porque de fato a quantidade era muito grande. Então, isso como uma estratégia de defesa, mas é sempre bom a gente apontar para isso. E aí um outro ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão, para além da delação em si, das estratégias de defesa em si, é se essas acareações podem, por exemplo, servir se essas acareações, o que foi dito, os elementos, as contradições apontadas ali, podem, de alguma forma, prejudicar Mauro Cid, né? E os benefícios que ele recebeu e vai receber porque fez uma delação premiada. Se isso pode prejudicar esses benefícios, até que ponto isso pode ou não prejudicar, enfim. Mas o desenho que temos hoje é esse, né? Sem muita novidade, mas, de fato, um acontecimento muito importante e que demonstra aí que essa continua sendo ali a estratégia dos advogados dos réus, tentando tirar o crédito ali, tentando questionar o que foi dito e, portanto, toda a delação de Mauro Cid, né, pessoal?